Professor Haroldo, existe a Sim. resistência da área de manutenção com medo de perder o emprego? Aí eu creio que ele está falando no sentido mais da manutenção autônoma, né? Eu queria também aproveitar o gancho e se eu falasse um pouco, se existe também resistência por parte dos operadores quando vai se implantar a manutenção autônoma e ele vai, na visão dele, agora ter mais serviço para fazer, coisas desse tipo. Desses dois aí, viu, Janela? Um prazer muito grande encontrar o Janela aqui, um grande executivo da Volkswagen, aposentado, né? Mas pessoa que tem uma contribuição muito grande para o processo de melhoria contínua da Volkswagen aqui de São Bernardo do Campo. Eu agradeço muito a participação do Janela aqui. Então, Jonathan, existe mais a resistência eu não diria do operador, da área de operação. Na área de manutenção é o contrário. Como a área de manutenção ela é quem vai ser a protagonista para passar, no caso da manutenção autônoma, todas as orientações, quer seja padrão, checklist, treinar o pessoal nas lições ponto a ponto, fazer o monitoramento, fazer a validação das etapas, são as 7 etapas de implantação da manutenção autônoma, quem faz normalmente é a manutenção. Então, a manutenção está na linha de frente. E ela tem a visão que o operador ele não vai estar tomando o espaço dele, ele vai estar ajudando a manutenção a manter a confiabilidade do equipamento. Essa visão clara que a manutenção tem. Então, não tem esse medo, normalmente, na maioria das empresas, mesmo porque é a manutenção quem puxa. No caso do operador ou da operação, existe a resistência, mas a maioria da resistência, Jonathan, não é porque o operador vai fazer coisas da manutenção, é porque ele vai desviar a atenção dele da produção para outras atividades. É como se você estivesse tirando o Romário, né, da grande área, tirar o pivô de basquete lá embaixo da cestinha, né? Então, quando você está tirando a pessoa naquilo que a pessoa está na sua zona de conforto, que é o operador para operar o equipamento, essa parte, quando ele sai da sua zona de conforto, gera para ele um pouco de como se fosse um trabalho adicional, né? Mas quando você mostra para esse operador que o que ele está fazendo vai ser a favor dele no momento que você tem a máquina, o equipamento com maior confiabilidade, com menos problemas, com menos dor de cabeça, ótimo. E eu, particularmente, o que é que eu faço para convencer o operador? A gente faz visitas a outras empresas que estão implantando TPM e deixa os operadores falar com os operadores dessa outra empresa. A outra questão também, viu, Jonathan? Quando a gente fala a figura hoje do operador ou da operadora, nós não estamos falando mais daquele operador dos anos 60. Está falando de operadores que alguns são até engenheiros, engenheiras, técnicos, formação técnica. Então, esse paradigma de que achar que o operador é uma pessoa de menos formação acadêmica ou técnica, isso ficou para trás. Então, eu tenho aqui na Mercedes-Benz, Mercedes-Benz é minha cliente, o próprio Janelo que trabalhou na Volkswagen sabe, hoje você tem uma pessoa que entra com 13 anos no Senai, ligadas, no caso, à Mercedes-Benz. Essa pessoa com 17 anos, ela termina o Senai e começa a fazer a atividade de operador, e ela faz a sua formação de engenharia sendo operadora do equipamento. E, às vezes, quando ela termina o curso dela de engenharia, não tem a garantia. E lá na Mercedes-Benz vai ter vaga para engenheiro para ela. Então, às vezes, você tem um cara lá que está formado como engenheiro, 2, 3 anos depois, operando máquina. Esse cara que vai nos ajudar a implantar manutenção autônoma. Ajudar não. Ele vai se ajudar a implantar manutenção autônoma. Então, essa visão de operador daquele do passado, que é um cara, desculpa a expressão, analfabeto, despreparado, mão de obra qualificada, poucas empresas hoje, principalmente médias empresas para cima, tem isso. Pequenas empresas, viu, Jonas, quando não tem um material de alto valor agregado, Uhum. normalmente não implanta o TPM. Ela tem, no máximo, um plano de manutenção funcionando.